Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre quando e como utilizar calor ou frio nas lesões. Enfim, é uma dúvida muito grande e essa é uma pergunta da Rosana lá de Palmas, no Tocantins. Ela me pergunta: Robson, eu tenho uma dúvida enorme sobre quando devo utilizar calor ou quando devo utilizar frio ou gelo após, enfim, algum trauma, algum entorse. E eu vou tentar elucidar isso para vocês de uma forma simples, para que isso, enfim, fique bem entendido para a população em geral. Antes de iniciar o vídeo, eu já deixo um convite a todos vocês que, se quem ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, suas sugestões e não deixe de dar também o joinha de vocês. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal. Bem, eu costumo dar um exemplo que, para ficar muito claro, quando usar quente, quando usar frio ou quando usar gelo, caiu, bateu, machucou, gelo. Ou seja, eu tive uma entorse de tornozelo, eu tomei uma pancada jogando bola, eu torci o meu pé, eu bati a minha cabeça, enfim, sempre após um trauma agudo, nós entramos com um recurso de crioterapia, o que nós chamamos de gelo, tudo bem? Então, nós chamamos de crioterapia o uso do gelo como um recurso terapêutico para, enfim, controle daquele processo inflamatório inicial. Por quê? Vamos imaginar que no momento do trauma, esse trauma ele gera uma lesão tecidual, ou seja, tecidos naquela articulação, naquele músculo, enfim, naquele segmento que foi envolvido, diversos tecidos são lesionados. E com a lesão desses tecidos, eu também tenho um extravasamento, ou seja, eu tenho uma hemorragia, eu tenho um extravasamento de sangue desses vasos sanguíneos para o interstício, ou seja, para o meio onde eles estão. Então, gerando um edema localizado, ou seja, um aumento do volume, aumento da temperatura, aquele calor local, o rubor, muitas vezes aquela vermelhidão que pode ficar na pele. Esses são sinais inflamatórios iniciais, né? E dor também, que geralmente acompanha esse processo. Então, é como se rompesse um cano d'água aqui e começasse a extravasar água para toda essa sala. Ou seja, a primeira medida que eu devo ter é fechar o registro. Se eu não fechar o registro, essa sala vai inundar. Então é a mesma coisa, eu acabei de sofrer um trauma, o que eu preciso eu rompi vasos sanguíneos, eu tenho sangue extravasando para o interstício, ali para o meio onde ele se encontra, e eu preciso então fechar essa torneira para quê? Para parar de sair sangue e reduzir o edema, a sensibilização dos demais tecidos que estão próximos. Então, como recurso inicial, e nós falamos também as lesões por hipóxia secundária, ou seja, eu vou ter morte celular ali. Se eu não tomar uma providência rápida, outros tecidos que estão próximos, outras células vão tentar migrar para aquela região para resolver esse processo inflamatório e vão lesionar ainda um número maior de tecidos. Ou seja, eu preciso fechar o mais rápido possível esse registro. Qual a forma de fazer isso? Com a utilização do gelo, então da utilização da crioterapia, o gelo como recurso terapêutico. Por quê? O gelo aplicado no local da lesão, ele tende a gerar Então, imaginar que isso aqui é uma luz do vaso, ou seja, o calibre do meu vaso. No momento que eu coloco o gelo, enfim, vai ter todo um processo ali fisiológico da ação do gelo, mas ele vai gerar uma constrição local. Essa constrição ela vai diminuir a luz desse vaso, permitindo um menor extravasamento de sangue ali pelos vasos que foram lesionados e para aquele meio, gerando então um menor edema, uma menor sensibilização tecidual. Então o gelo ele se faz de suma importância nessa fase inicial pós-traumática, ou até que nós falamos naquela fase aguda, que pode durar em 48, 72 horas, ou seja, de 2 a 3 dias, é interessante o uso de gelo.
Com que frequência, Robson? De 3 a 5 vezes por dia, uma aplicação de aproximadamente de 20 a 30 minutos no local. Ou seja, depois eu vou mostrar para vocês as diferentes formas de poder aplicar o gelo nessa região, mas lembrando que é importante que após a aplicação do gelo por 20, 30 minutos, eu tenho um intervalo para aplicar novamente esse gelo. Então, geralmente a gente pede um intervalo de pelo menos 1 hora após a aplicação do gelo. Por quê? Porque lembra, como eu estou diminuindo o aporte de sangue para esses tecidos, se eu exagerar tanto no tempo que eu coloco o gelo ou fizer um intervalo muito curto, isso pode causar uma lesão por hipóxia também dos tecidos, ali uma lesão por isquemia. Ou seja, eu diminuo demais o aporte de oxigênio e nutrientes para aquele tecido, isso pode levar a um processo de morte celular. Então é muito importante que após a aplicação do gelo por 20 a 30 minutos, não exceder esse tempo, eu dê um intervalo de aproximadamente 1 hora, caso eu precise reaplicar. Isso vai dar tempo do tecido resfriar, para então eu possa reaplicar o recurso, no caso, a crioterapia. Tudo bem? Passando então essa fase inicial, essa fase aguda pós-traumática, os 3 dias depois, 4 dias depois, eu já entro numa fase que nós chamamos de subaguda. A fase subaguda é aquela fase onde eu estou no meio do caminho, eu estou na fase de transição, daquela fase inicial que eu tive o trauma, o extravasamento sanguíneo, o edema, e estou cursando agora para uma fase maior já, cursando para uma fase de reparação, começando uma grande reparação tecidual. Ou seja, é uma fase que eu ainda tenho muito edema local. Nesse momento, pode ser interessante o uso do contraste, que tem muita dúvida aí todo mundo. Já entra com quente e frio? Não. O contraste ele vai entrar nessa fase intermediária. Passando essa fase aguda, eu entro com o contraste, que é quente e frio. Qual o intuito do contraste? O intuito do contraste, então, é causar esse bombeamento venoso, tá? Por quê? Porque esse bombeamento venoso, dilatação, constrição, isso vai ajudar a drenar esse edema. Ou seja, naquela minha fase inicial que eu entrei com o gelo, lembra que eu estava com extravasamento de sangue, a elevação da perna para cima também é interessante para facilitar esse retorno venoso, diminuindo o edema. Agora, nessa fase, eu já não tenho mais aquele meu cano estourado, vazando água para todo aqui o ambiente. Mas eu tenho muito líquido fora, que está cheio de água, e eu preciso agora pegar um rodinho e começar a puxar isso. Então a forma da gente fazer isso seria utilizando o quente e o frio. Isso vai fazer como se fosse uma bomba que vai bombear ali através dos vasos, ali através das veias, vai então facilitar o que? A reabsorção desse edema que ficou ali naquela região. E esse processo de reabsorção, ele auxilia muito no processo de recuperação do paciente, porque quanto menor o edema, menor a sensibilização dos tecidos na região, e isso acelera esse processo de reparação tecidual. A forma com que vocês vão aplicar o contraste, eu acho interessante, geralmente 5 aplicações de cada, então coloco ali na região aproximadamente 1 minutinho do calor, depois coloco 1 minutinho do gelo, 1 minuto de calor, 1 minuto de gelo, 1 minuto de calor, 1 minuto de... ou até um pouquinho mais, 2, 3 minutos, tudo bem? Alternando quente e frio, posso começar com o calor, depois com o gelo, mas lembrando que sempre é o último recurso a ser utilizado será a crioterapia, será o gelo. Por quê? Porque no último recurso eu quero realmente manter esses vasos constritos, ou seja, com que ele drene esse último procedimento que for realizado. E por fim, já numa fase mais crônica daquela lesão, ou seja, aquele entorse já passou de uma semana, mas já posso começar a entrar com um recurso de calor naquela região, o que vai gerar uma vasodilatação no local do trauma, promovendo que um maior aporte de nutrientes, de fatores anti-inflamatórios ali, que vai auxiliar nesse processo de reparação tecidual.
Então o calor ele entra numa última fase, numa fase já mais tardia, onde aquele paciente, assim como os pacientes com dores crônicas, que têm dor de longa data, mas isso não impede eles de, enfim, de realizar suas atividades do dia a dia, então o calor ele é bem interessante nessa fase. O calor também pode ser aplicado aí de 20 a 30 minutos no local. Então, o aumento dessa permeabilidade, o aumento da luz desse vaso vai gerar um aporte maior de nutrientes para esses tecidos, então aumentando extensibilidade de tecido conjuntivo, enfim, permitindo uma normalização na condutibilidade do impulso nervoso. Assim como o gelo é o inverso, ele diminui a condutibilidade do impulso nervoso, por isso que ele tem um efeito analgésico, né? Porque ele lentifica, ou seja, o tecido levar a informação dolorosa até o nosso sistema nervoso central para que isso seja identificado como dor. Então isso tem uma resposta, o gelo tem uma resposta analgésica muito interessante, tudo bem? E na fase final, para auxiliar no processo de reparação tecidual, é interessante então o calor local. Posso aplicar também aí de 20 a 30 minutos e utilizar 3, 5 vezes por dia também. É bem interessante. Só tomar cuidado com o calor, com a temperatura, é claro, para não causar nenhuma lesão tissular ali, nenhuma região no nível da derme, ali da pele. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês algumas formas de aplicação do calor ou do frio, que vocês podem encontrar facilmente, tanto em farmácias, enfim. Essa aqui seria uma bolsinha de gel, ok? Uma bolsa de gel que vocês podem comprar em farmácias, tem outros modelos, outros tipos. Essa, no caso, essa bolsa de gel, ela pode ser utilizada tanto na forma quente ou fria. Então, ela pode ir tanto no micro-ondas, onde você esquenta esse gel no micro-ondas, ou então você pode utilizá-lo ele no freezer. Então, é bem interessante porque você consegue utilizar tanto para calor quanto frio, um mesmo recurso de acordo com a fase que você se encontra de recuperação, enfim, do seu trauma, da queixa que você apresenta, tá? Então, as bolsinhas de gel são bem interessantes, exatamente como eu te disse, por elas poderem ser utilizadas tanto com calor ou frio. Além do que, quando eu vou aplicar na superfície, imagina que eu tenho que aplicar na região do meu punho, eu consigo moldar essa bolsa na superfície que eu vou aplicar. Então, eu tenho uma área de contato total com toda a superfície. Isso é muito interessante, porque nós temos outros recursos, como por exemplo, este aqui que seria de gelo, esses bloquinhos de gelo que a gente deixa no freezer. Porém, se eu tenho uma superfície irregular, é muito ruim para eu aplicar. Já não teria uma eficácia na aplicação desse tipo de recurso. Então esse seria para uma região, eu tenho uma dor na região do peitoral, posso colocar aqui na região das costas, onde eu tenho uma superfície totalmente plana. Então esse aqui é interessante para aplicar, ou então na minha coxa, enfim, seria interessante este tipo de recurso, tá? Então são as plaquinhas, onde eu deixo essas plaquinhas no congelador, tiro e então posso envolver num pano ou algo assim, mas isso tem que ser muito fino, assim como eu falei para vocês, neste caso aqui, caso seja aplicado na pele, eu preciso envolver na região, poderia colocar um guardanapo, esses de limpar a boca, eu abro esse meu guardanapo, deixo uma camada bem fina, faço uma interface e posso colocar ele por cima, ou então quem não tem tanta sensibilidade pode colocar em contato direto com a pele, é claro, sempre monitorando para ver se está tudo bem, se após a aplicação isso não gerou nenhuma agressão. E após a aplicação, após colocação ele aqui, é interessante sempre que eu comprima isso. Então, ou então coloquei aqui sobre a região e eu vou então passar uma toalha e vou deixar isso bem comprimido na região durante o tempo necessário. Então 20 a 30 minutos ali o gelo ou o calor, conforme a necessidade. Tudo bem? Nós temos outras formas também, como estas bolsas, que também são bem interessantes, onde a gente pode colocar, ela tem uma tampinha. Então nessa bolsinha ela é revestida
totalmente emborrachada, eu coloco o que torna ela térmica, coloco calor aqui dentro, água quente ou então cubos de gelo, fecho essa bolsinha, então eu vou aplicar ela sobre a região, ela vai moldar, né? E eu vou aplicar ela sobre a região onde possa ser necessário, onde eu tenha a minha dor. Então essas bolsas, elas são bem interessantes para aplicação local também, e as quais podem ser utilizadas também tanto com calor ou com frio. Lembrando que não adianta eu colocar aqui e ficar segurando, é interessante que eu cruze uma toalha ou uma cinta onde eu possa comprimir esse recurso na região. Para isso nós temos muitas vezes as cintas elásticas, as quais são interessantes, como no caso da bolsinha de gel, eu encaixo aqui dentro. Então eu posso fazer a aplicação desse recurso. Eu vou aplicar aqui no cotovelo para ficar fácil para vocês visualizarem. Então eu posso aplicar aqui e continuar as minhas atividades enquanto eu faço uso do recurso no tempo necessário. Então é importante, a partir do momento que vocês colocarem esse tipo de recurso, que vocês marquem o tempo, coloquem o celular para despertar. Lembra que eu não passar demais, sair falando da crioterapia, do gelo, porque eu posso ter uma isquemia sim tecidual, ou seja, uma lesão, uma morte celular local, se eu exagerar muito no tempo de aplicação. Tá? Então eu espero nesse vídeo ter sido bem claro para vocês. Eu vi que tinha muita gente com dúvida. Deixo um abraço a todos de Palmas aí no Tocantins. E, enfim, espero que possa ter elucidado um pouco como utilizar calor e gelo, calor e frio, quando utilizar e a forma com que vocês possam utilizar esses recursos. Deixo aqui um grande abraço a todos. Para aqueles que ainda não são inscritos, inscreva-se no meu canal, deixe seus comentários, as sugestões. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe com seus amigos, a quem ele possa ser realmente útil. Não deixe de colocar o joinha de vocês aqui e a gente se vê em breve. Até lá, saúde a todos.